Olá, está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, fazemos memória a Santa Cecília. Por isso que eu vou falar um pouco da história da santa que se tornou padroeira da música. Uma vez, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes definiu a arte musical da seguinte maneira: a música, que eleva a palavra e o sentimento até sua última expressão humana, interpreta o nosso coração e nos une ao Deus de toda beleza e bondade. Ouvindo essas palavras ditas por Dom Paulo Evaristo Arnes, a gente consegue compreender o quê? Que com as suas palavras, ele nos traduziu a vida da mártir Santa Cecília. A vida de Santa Cecília foi música pura, cuja letra se transformou nessa tradição cristã e cujos mistérios até hoje elevam os sentimentos de nossa alma a Deus. Santa Cecília era de família romana pagã, nobre, rica e também muito influente. Ela era muito estudiosa, gostava principalmente de estudar música e a música sacra, mas ela também se dedicava a outros estudos como a filosofia e o evangelho. Desde a sua infância, ela era muito religiosa e, por decisão própria, ela se afastou dos prazeres da vida da corte para ser esposa de Cristo. Então, ela fez um voto secreto de castidade. Os pais de Cecília acreditaram que ela ia mudar. Então, o que eles fizeram? Era muito comum na época, inclusive, eles acertaram o seu casamento com um jovem rapaz chamado Valeriano, que era da nobreza romana. Cecília recebeu essa notícia com muita tristeza, mas ela rezou pedindo a proteção do seu anjo da guarda, da Virgem Maria e também de Deus, para que ela não rompesse o seu voto. Após as núpcias, ela contou para o marido que ela era cristã e também do seu compromisso de castidade. E ela disse ainda que para isso ela estava sob a guarda de um anjo. O marido, o Valeriano, ficou muito comovido com a sinceridade da sua esposa e prometeu proteger a sua pureza. Mas ele queria ver o tal anjo. Então Cecília o aconselhou a visitar o Papa Urbano, que devido à perseguição dos cristãos naquela época, estava refugiado nas catacumbas. Então o seu jovem esposo foi acompanhado de seu irmão e ficou sabendo que antes era preciso acreditar na palavra. Os dois ouviram uma longa pregação e, ao final, eles se converteram e foram batizados. O Valeriano cumpriu a sua promessa. Um dia, ele chegou em casa, viu Cecília rezando e, ao seu lado, o anjo da guarda. Mas nem tudo nessa história são flores. Tem pessoas mal intencionadas em qualquer período da história. Houve uma denúncia de que Cecília era cristã e da conversão do seu marido e também do cunhado. Chegou essa notícia às autoridades romanas. Os três foram presos, Cecília em sua casa, e os dois foram presos enquanto ajudavam a sepultar os corpos dos mártires nas catacumbas. Eles foram julgados, recusaram-se a renegar a fé e foram decapitados. Primeiro o marido e o cunhado e por último Cecília. O prefeito de Roma foi falar com Cecília em consideração às famílias ilustres a que eles pertenciam e exigiu que ela abandonasse a religião sob pena de morte. Como Cecília se negou, foi colocada no próprio balneário de seu palacete para morrer asfixiada pelos vapores, mas ela saiu ilesa. Então, eles tentaram a decapitação. O carrasco a golpeou 3 vezes e, mesmo assim, a sua cabeça permaneceu ligada ao corpo. Mas ela já estava mortalmente ferida e ficou no chão por 3 dias. Mas, durante esses 3 dias, ela animou todos os cristãos que foram vê-la e pediu a eles que não renegassem a fé. Os soldados que estavam ali guardando seu corpo ficaram tão extasiados ao presenciar tudo isso que acabaram se convertendo. O corpo de Santa Cecília foi enterrado nas catacumbas romanas. Mais tarde, devido às sucessivas invasões que ocorreram em Roma, as relíquias de vários mártires que lá estavam sepultados foram transladadas para as inúmeras igrejas. As suas relíquias, as de Santa Cecília, entretanto, permaneceram perdidas naquelas ruínas por muitos e muitos séculos. Mas no terreno do seu antigo palácio foi construída a igreja de Santa Cecília, onde era celebrada a sua memória no dia 22 de novembro. E isso, pessoal, a gente está falando
de uma igreja do século VI. Então, entre os anos 817 e 824, o Papa Pascoal I teve uma visão de Santa Cecília e o seu caixão foi encontrado e aberto. E aí, o que eles constataram? Que o corpo de Santa Cecília permanecera intacto. Depois, ele foi fechado, colocado numa urna de mármore, sob o altar daquela igreja que era dedicada a ela. Mais séculos se passaram. Então, em 1559, o cardeal ordenou nova abertura do esquife e, pasmem, o corpo de Santa Cecília permanecia da mesma forma. Então, a devoção à sua santidade avançou pelos séculos, sempre acompanhada de incontáveis milagres. Santa Cecília é uma das mais veneradas pelos fiéis cristãos do Ocidente e do Oriente, na sua tradicional festa, neste dia de hoje, 22 de novembro. E o seu nome vem citado no cânon da missa desde o século XV. É celebrada, como nós sabemos, como a padroeira da música e do canto sacro. Rezemos juntos a oração de Santa Cecília. Ó Virgem e Marte, Santa Cecília, pela fé viva que vos animou desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados. Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que sejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós. Amém. Semana que vem eu volto com mais um episódio do Cantando a Fé. Forte abraço, fiquem com Deus.